Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui no item de Bounded Variables, ou seja, são os limites das nossas variáveis. Anteriormente, nós vimos que, por padrão, o Lingo assume que sua variável possui valor de zero ou positivo até o infinito. Depois, nós vimos que na função free, nós podíamos definir o limite inferior sendo menos infinito até o limite superior sendo mais infinito, ou seja, podendo assumir qualquer valor. E agora, nós vemos que existe essa função, que se chama BND. Aqui, nós podemos definir um limite inferior e um limite superior para determinada variável. Imagine que, por exemplo, você tem uma variável que se chama x, e você quer que ela assume valores entre -1 e 1. Se você não conhecesse essa função, você simplesmente poderia separar isso em duas restrições. Primeiro, você falaria que seu x tem que ser maior ou igual a -1, e depois você falaria que seu x tem que ser menor ou igual a 1. Então, você determinou o seu intervalo. Só que se você fizer isso, você vai acabar gastando duas restrições do seu modelo. Ainda mais se você usa uma versão gratuita ou, como nós já vimos, se você não utiliza a versão ilimitada, que é paga. Você possui alguma versão que é paga, mas não ilimitada. Já quando você utiliza a função bounded, ele não vai contar como restrição. Além disso, em modelos relativamente grandes, o tempo de solução vai diminuir. Ou seja, quando você utiliza o bounded, é bom. Ele vai reduzir o tempo que seu modelo demora para solucionar, em comparação se você colocasse em restrições. Em outros programas, fora o Lingo, nós não somos obrigados a informar qual é o bounded de cada uma das variáveis. Em alguns programas, no momento que você define uma variável, você já é obrigado a determinar qual é o valor mínimo e o valor máximo. Aqui é algo opcional. Então, sempre que você tiver uma variável com um valor mínimo e um valor máximo que ela pode assumir, é interessante que você utilize essa função para definir esses limites. Então, nós temos aqui 4 exemplos. No primeiro exemplo, o x vai assumir valores de -1 até 1. No segundo exemplo, o item quantidade 4 vai assumir valores de 100 até 200. No terceiro item, todos que dos 7 itens vão ter valores de 10 a 20, ou seja, vão estar entre 10 e 20. Observe que inclui o limite, tá bom? Então, o valor 10 é um valor aceito, o valor 20 também é um valor aceito, tá bom? Aqui não entra, por exemplo, o 9 nem o 21, mas entra o 10, o 11, 12 até o 20. Também temos outro exemplo aqui, que é exatamente igual ao anterior, só que ao invés dele colocar o 10 e o 20, ele fala que vai ser QL, ou seja, QLOW, e QU, que é QUP. Observe que aqui ele colocou o QL, né, colocou uma variável, mas isso daqui, como está escrito aqui, precisa estar previamente definido na sua seção de data, tá? Então, se você colocar uma variável aqui, você vai ter que definir ela na sua variável. Desculpe. Se você colocar essa variável aqui, você vai ter que definir ela na seção de data, na seção dos nossos parâmetros, que é algo extremamente recomendado. Por quê? Porque o seu modelo, você não vai querer alterar ele no futuro quando você alterar o seu parâmetro. Então, você sempre vai alterar o seu parâmetro na seção de data. Aqui no manual do Lingo, ele diversas vezes fala, se você tem que alterar o seu modelo quando os seus dados mudam, isso quer dizer que você não tem um modelo bom. Porque quando o seu modelo... quando você tem novos dados, um modelo bom você só precisa alterar na seção de data. Você não precisa alterar na seção do modelo em si. Bom, mas então nós vimos aqui essa função, bounded, que você utiliza usando @bnd, e normalmente você vai utilizar ela junto com o for, para definir o limite inferior e limite superior de determinada variável. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!